Então, sejam todos bem-vindos e nós vamos começar um bate-papo aqui falando sobre o medo, né? Como que tá essa emoção, esse sentimento em nós, né? Que é um sentimento bem humano, que todos nós temos de alguma maneira, é natural. Sim, E como que nós lidamos com esse sentimento que emerge de nós, ainda mais num momento como esse que nós estamos vivendo, né? Momento de sim, sim, incertezas, onde as mídias fazem um grande. Aliás, passam notícias, mas é um foco muito grande na doença, é um foco muito grande num sistema, em algo que está acontecendo que parece que nós ficamos muito impotentes, né? E com tudo isso, fora a incerteza profissional e tudo, como que vai ser, como que vai ficar, então pode gerar um medo, né, nas pessoas. Algumas pessoas mais, outras menos. E o medo, ele é transmitido por pensamentos, né? Ele é como uma forma pensamento, é uma energia, uma onda que vibra e está aí no ar. E nós captamos. Algumas pessoas mais, outras menos, né? E aí nós vamos falar um pouco disso hoje, segundo os ensinamentos de Yogananda. tá, bem lembrado, né? Bom, para quem não conhece ou nunca ouviu falar, vou fazer uma breve introdução aqui sobre quem foi e, na verdade, quem é esse mestre indiano, né? Esse guru iluminado chamado Paramahansa Yogananda. Paramahansa Yogananda, ele foi um guru espiritual que viveu grande parte da vida dele nos Estados Unidos, né? É um dos grandes mestres contemporâneos da Índia que passou grande parte da vida dele nos Estados Unidos, né? Não sei se você já ouviu falar, existe um livro dele muito conhecido chamado Autobiografia de um Yogi, que conta toda a trajetória dele, desde quando ele era Mukunda Lal Ghosh, né, o nome de batismo dele, o nome dado pela mãe e pelo pai dele, até ele se tornar Paramahansa Yogananda, que é um nome espiritual. Né? É o nome mais elevado dentro de uma ordem que ele faz parte, que é a Ordem dos Swamis. Né? Ele viveu na Índia até mais ou menos 27 anos de idade, aos 27 anos se mudou para os Estados Unidos e Babaji deu essa missão para Yogananda de levar essa técnica de yoga que ele chama da ciência da iluminação para o Ocidente. Né? Era uma missão muito bonita de juntar o Oriente com as suas técnicas espirituais, com seu autoconhecimento quântico que a Índia já possui há muito tempo, com o desenvolvimento material que o Ocidente tem, né, para oferecer. Então ele queria unir essas duas partes do globo. Então, Yogananda viveu até os 56 anos, se eu não me engano, nos Estados Unidos. E é isso. Hum. Sim. E aí, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre eliminando o medo, de acordo com a visão do Paramahansa Yogananda. Como eu falei já desse livro, A Autobiografia de um Yogi, que é um livro interessantíssimo para quem se interessar para ler, é incrível. A gente vai falar um pouco sobre um capítulo do livro Da Eterna Busca do Homem, que é um conjunto de palestras, né, que uma das principais discípulas do Yogananda escreveu, né, redigiu as palestras dele, e tem o Eterna Busca do Homem, o Romance com Deus, e hoje a gente vai falar de um capítulo do livro chamado Eliminar do Rádio Mental a Estação do Medo. Isso. Uma boa metáfora, né, Suzy? É uma boa metáfora. Ele compara as ondas de uma rádio, por exemplo. Quando você sintoniza uma rádio, você tem algumas rádios que a frequência está mais fácil, então você sintoniza, você consegue ouvir, outras fica aquele chiado. Então ele diz assim que o medo ele está pairando como uma onda aí, né, no coletivo, que é transmitido através dos pensamentos das pessoas. Então imagina num momento como esse, né, que nós estamos vivendo de grande tensão, o quanto que está sendo vibrado essa energia do medo, né? Ela está forte. E quando nós sintonizamos com essa energia, vamos supor, nós ligamos a nossa rádio nesse canal do medo, nós sintonizamos com esse medo.
Então, nós entramos nessa sintonia, nessa frequência do medo. E isso tende a aumentar, porque é mais um que está vibrando no medo, é mais um que está vibrando no medo. Então, assim, não que nós não devemos ser prudentes, claro que sim, devemos nos cuidar, devemos ter todas as precauções que estão sendo solicitadas, cuidar da nossa família, fazer tudo certinho. Mas de que qual é a importância que tem você vibrar no medo? Por que vibrar no medo, né? Ao vibrar no medo, nessa sintonia do medo, ela enfraquece a nossa força, a nossa fé, a nossa força da vontade, a nossa intenção. Nós nos sentimos, quando estamos com muito medo, impotentes, nos sentimos fracos. E isso é como se fosse uma. Paralisados, né? Oi? Paralisados. Paralisados, exatamente. O medo paralisa. E aí se torna como uma porta aberta para outras coisas entrarem, tipo até falando do nosso organismo, baixa a nossa imunidade, inclusive, né? Então é muito bom a gente perceber como que nós estamos lidando com o medo, né? Como estamos lidando. Sentir é natural, agora dar espaço e embarcar nesse medo não é natural, é uma escolha, né? Isso que ele diz, e nós somos como um aparelho receptor. Então, qual é a sintonia do rádio que nós estamos vibrando? Ficar ouvindo a rádio do medo é perigoso, né? Só confirmando o que você falou, Suzy, aqui no livro, né? Ele diz uma coisa que é bem legal. Ele fala assim: quando o coração fica paralisado de medo, a sua vitalidade diminui, dando aos germes nocivos a oportunidade de invadir o seu corpo. Exatamente, baixa a nossa imunidade. É comprovado isso. E ele diz aqui também: somos todos rádios humanos. Rádios humanos, olha só. Recebemos as mensagens mentais dos outros pelo coração. Nós captamos as mensagens que são emanadas por aí, que estão pairando nessa atmosfera, pelo nosso coração. E nós emanamos essas mensagens pelo nosso, segundo Yogananda, pelo nosso chakra frontal. Ele entra por aqui e sai por aqui. Então, o que é que nós estamos permitindo que entre, né, no nosso coração? O que nós estamos permitindo que se instale em nós? E até pode prejudicar o nosso corpo. E o que é que nós estamos emanando? Porque nós somos um, estamos todos interligados. Então, aquilo que nós recebemos, aquilo que nós emanamos, é um ciclo, é uma corrente. O que realmente nós queremos que continue, que aumente? Nós queremos voltar a ter uma vida de novo, a nossa vida normal. Eu sinceramente espero que a gente não volte muita coisa, sabe? Eu espero que esse tempo todo aqui que nós estamos vivendo essa situação tão única, né? Que possa realmente trazer reflexões para nós, para a nossa vida, para o nosso ser, né? A verdade interna do que representa a vida, do que representa estar em sociedade, estar em comunidade, que a gente possa ter despertado mais para esse lado da unidade que nós formamos com todos os seres, dessa interdependência que formamos com todas as pessoas, que nós possamos realmente sair dessa situação não só saudável fisicamente, mas muito saudável mentalmente, espiritualmente, né? Criando uma nova sociedade, um novo mundo. Pegando o gancho do que você está falando, voltando aqui para a questão do livro, né? Estamos falando sobre a Eterna Busca do Homem, um livro do Paramahansa Yogananda, e discutindo aqui no bate-papo com todo mundo sobre um capítulo do livro chamado Eliminar do Rádio Mental a Estática do Medo, né?
A gente vai falar aqui sobre partes principais assim do capítulo, né, depois eu indico a leitura para todo mundo, que tem uma parte aqui que ele fala que no livro que ele divide, né, sobre a questão do medo, né? Ele fala que existe um temor cauteloso que ele caracteriza isso como sendo sábio, Uhum, né? Aí trazendo isso para os dias de hoje, ele fala assim: quando, por exemplo, o que é o temor sábio, né? Conhecendo os princípios de uma alimentação adequada e saudável, você raciocina: não comerei esse bolo porque esse bolo não me faz bem. A gente pode juntar isso com o que tem acontecido hoje. Todo mundo sabe sobre o que a OMS está pedindo para que nós temos que fazer para nos proteger do vírus, os cuidados que nós temos que tomar. Ponto. Agora, logo mais ele completa: mas a apreensão irracional é a causa de todas as enfermidades. É o verdadeiro germe de toda a moléstia. O medo da doença precipita a doença. Só de pensar nela, você já a atrai para você. sim. Então, uma coisa é você ter esse medo cauteloso que ele chama de você tomar os cuidados necessários. Outra coisa é você ter um medo irracional, que é aquele medo ansioso que domina o seu coração, que domina a sua mente, que faz com que você fique num ciclo mental. Ele faz com que justamente isso faz com que justamente você atraia aquela situação para você. Você entra nessa vibração, na sintonia desse rádio, e aí você só ouve essa música. Então essa música ela vai tocar o tempo inteiro na sua cabeça, no seu coração, vai influenciar as suas atitudes e, como ele diz, isso vai atrair aquilo que você teme. Você atrai aquilo que você teme. Então eu acho muito interessante essa questão do temor cauteloso, que são os cuidados que nós temos que tomar com o nosso dia a dia, né? Uhum. Voltando ao exemplo do coronavírus, todo mundo sabe. Só que existe esse medo que ele é irracional, que ele é muito mais forte. Eu poderia dar aqui como exemplo você ligar a televisão e ficar assistindo 24 horas o noticiário do que está acontecendo e ficar conectado apenas com as desgraças que estão acontecendo, com o sistema entrando em colapso. Isso já aconteceu comigo, às vezes de eu ligar a televisão e ficar 20 minutos vendo aquilo e de repente aquilo começa a me tomar e eu começo a baixar minha E, vibração, né? né? Sim. Parece algo estranho começa a acontecer e aí às vezes eu começo a tô com dor de cabeça, será que eu tô com algum sintoma aí a cabeça vai, aí você embarca e para sair disso se torna cada vez mais complicado, né? Exatamente. E tem pessoas que, infelizmente, porque é o dia inteiro essas notícias, né? Em todos os canais está passando Sim, um pouco sobre isso. E quando a pessoa fica muito, meu pai, por exemplo, ele está em Minas e às vezes ele fica me ligando, sabe, perguntando. Eu falei, pai, tá tudo bem, vamos se manter, tá tudo bem, tá tudo bem. Para sair dessa sim, sintonia exatamente, porque a gente ouve falar esse ensinamento de Yogananda em muitas outras linhas. Por exemplo, sim, na Seishonoye, eles falam, não existe, na mente de Deus não existe a doença, o pecado e a morte. Então, quando nós estamos focados na doença, no pecado, na morte, é isso que nós estamos sintonizando, né? É isso que está vindo para nós, para a nossa realidade. Como você falou, nós criamos, né? Nós atraímos aquilo que nós sim, temos medo. A Louise sim, Hay, que é bem conhecida, ela escreveu aquele livro Você Pode Curar a Sua Vida. Ela dizia, tinha uma frase dela que eu lembro muito, que marcou para mim, que ela falava assim: nunca, jamais imagine o pior acontecendo. Nunca. Porque a partir do momento que nós imaginamos, nós estamos trazendo para nós mesmo, né, de alguma maneira. sim, Então, nunca imagine o pior acontecendo. Então, tudo bem, sabemos que os hospitais estão cheios, sabemos que tem muitas pessoas, infelizmente, morrendo, sabemos disso, é um fato. Mas nós podemos sim, escolher vibrar no amor, mandar paz para essas famílias, né? Mandar paz sim, para a equipe médica, que eles tenham força, que eles tenham segurança, tranquilidade para fazer o trabalho que eles estão fazendo. Que isso cresça muito mais do que o medo. sim, Tenhamos sim, cautela, mas sim, vibremos no amor. exatamente. Tem até um princípio quântico, né, que eu acho muito interessante, né, que diz que tudo só existe, o tempo, o espaço, a matéria, porque existe uma consciência ali.
que percebe essa realidade, né? Tem um exemplo que eu acho fantástico, que é até uma charada, um enigma que eles discutem muito, é que se uma árvore agora cai na floresta amazônica, por exemplo, se não tem ninguém ali para ouvir, eles perguntam: essa árvore faz barulho? O contato dela cair e tocar outras árvores, isso faz barulho? Aí se a gente vai aprofundando sobre isso e percebe que sim, o som ele é uma vibração, né? Acontece a vibração. Só que ele só acontece, só é perceptível quando tem uma consciência ou alguém com sensível a isso para poder reconhecer isso. Então, o que eu quero dizer com isso? A doença, né, de acordo com as escrituras sagradas, ela não existe, ela é uma criação mental, né? Então, se você acredita na doença, então naturalmente ela vai se tornar real para você, ela vai acontecer. Só que, por outro lado, nós vivemos num mundo de dualidade, onde jogamos o jogo da saúde, da doença, né, do medo da escassez, da prosperidade. O tempo inteiro a gente está lidando com essas duas forças opostas, né? Então, naturalmente, em algum momento, isso talvez venha nos visitar, né? Mas aí ele fala, o Yogananda, que nós devemos elevar a nossa consciência a Deus, a esse algo maior que está além de toda essa questão das moléstias, da doença. Então, elevar o nosso pensamento, a nossa vibração, a nossa frequência, o nosso rádio mental, Sim. para podermos captar coisas que estão além, né? Que são mais poderosas, posso dizer? Talvez sim, que estão além do nosso conhecimento, né? Entrar em contato com essa força maior. Exatamente. E é assim, todos nós sabemos do poder que há na oração, o poder que há na meditação. Isso já foi provado Sim. cientificamente, né? Fizeram experiências em hospitais onde uma ala do hospital recebia oração o tempo todo, diariamente, e outra área, a ala, né, do hospital não recebia. Os Uhum. pacientes daquela ala que estava recebendo as orações tiveram uma recuperação muito mais rápida, muito melhor. Então, tem outros, né, Sim. várias outros testes que foram feitos comprovando o quanto que essa mente, esses pensamentos coletivos em grupos, pelo Uhum. bem, pelo amor, pela oração, interferem na realidade, né? Então, uma maneira Sim. que nós podemos agora, que está ao nosso alcance, de ajudar essa situação, ajudar que isso acabe da melhor maneira possível, quanto antes, é vibrar no amor, é vibrar positivamente, é fazer a nossa parte e evitar ficar nessa sintonia desse rádio do medo, né? Por Sim. mais Sim. desafiador que seja a situação, é difícil para todos nós, né? Todos nós, e ali Sim. Pra é caramba. normal sentir. Tudo bem, vem, sente, mas aí na hora respira. Até ele fala aqui, ó, o medo vem do coração. Se alguma vez você se sentir dominado pelo medo e de alguma doença ou acidente, deve inspirar e expirar profundamente naquele momento. Veio aquele medo, seja qual for a situação, Uhum. respira e expira, respira e expira. Lenta e ritmicamente várias vezes, relaxando a cada expiração. Inspira, relaxa. Inspira, relaxa. E isso, ele diz, né, que isso ajuda a normalizar a circulação do corpo. Ajuda a normalizar. E o coração, se o coração estiver calmo, essa é uma frase de Yogananda, se o coração estiver calmo, você não sente medo algum. Então, imagina, seja qual for a situação que nós estejamos vivendo hoje, né? Medo Uhum. pela questão financeira, profissional, saúde, enfim. Respira, respira, traz a calma para o seu coração. Traz a calma. Tenha Uhum. medo, tenha fé. Tem outra técnica que é bem interessante, né, Suzy, aqui, que você vai
pôde dar a honra para a gente de fazer uma técnica, né? Do coração que ele explica, né? Nós podemos fazer agora uma técnica, todos juntos, mesmo que você não sinta, nesse momento você não esteja lidando com a situação de medo, nós podemos aprender a técnica que o Yoga ensina para que a gente possa passar isso para outras pessoas que, porventura, a gente encontre, ou na nossa família mesmo, que esteja vibrando muito nessa sintonia de medo, né? Então, vamos fazer com o cachorrinho latindo. É a nossa realidade hoje. Tudo no improviso. Faz parte. Então, ele diz, seja qual for o seu medo, desvie sua mente dele e entregue-o a Deus. Seja qual for o seu medo, desvie sua mente dele e entregue o seu medo a Deus. Aí, todas as noites, antes de dormir, afirme. Olha só que bonito isso. Todas as noites, antes de dormir, afirme. O Pai Celestial está comigo. Estou protegido. Antes de dormir, o Pai Celestial está comigo e eu estou protegido. Você pode até já imaginar um campo energético em volta de você. O Pai Celestial está comigo e eu estou protegido. Mente, sinta-se envolvido pelo Espírito e por sua energia cósmica. Não tem energia mais poderosa que essa. Não tem. Então, sinta-se envolvido por essa energia cósmica, poderosíssima, né, que flui de nós e vem para nós. E mentalize: qualquer germe que tente me atacar será eletrocutado. Imagina você criando em volta de você um campo eletromagnético, mentalizando essa energia cósmica que está aí, poderosa, atuando em todo o universo, e mentalizar. Você pode fazer isso também quando for sair de casa. Qualquer germe que tente me atacar será imediatamente eletrocutado. Eu tenho feito isso todos os dias quando eu saio de casa. Já, Além de usar máscara, passar o álcool gel, e só sair de emergência, né? Então, não tenha medo, não tenha medo. É a única maneira de ser saudável é se comungar com Deus, estar com Deus mesmo. Que Deus é a saúde, né? Sim. E aí o exercício. Coloque a sua mão no peito. Coloque a sua mão no peito. E vá girando, fazendo um movimento circular da esquerda para a direita. Vai girando. Isso. Feche Você pode até experimentar isso agora. Feche seus olhos, gire a sua mão da esquerda para a direita e mentalize: Pai, eu sou livre. Apaga esse medo do rádio do meu coração. Pai, eu sou livre. Apaga esse medo do rádio do meu coração. E vai fazendo esse movimento, tirando esse medo de dentro de você. Mentalizando que eu sou livre. Eu sou livre. Apaga esse medo do meu coração. Ao mesmo tempo em que você respira e expira calmamente, e vai acalmando todo o seu sistema nervoso, circulatório, sua respiração vai atuando em todas as células, enquanto você mentaliza: Pai, apaga esse medo do meu coração. Eu sou livre. Eu sou livre. Isso. E assim nós assumimos o controle de nós mesmos, o controle das nossas emoções, né? Daquilo que nós queremos pensar exatamente. É assim que nós estamos no controle da nossa mente, dando a ela uma direção.
Então, eu espero que vocês possam também passar isso adiante para as pessoas, para que elas voltem para elas mesmas e elas lembrem que elas estão no comando. Nós estamos no comando de nós mesmos. Nós determinamos como vamos pensar, como vamos lidar com nossos sentimentos e com as nossas emoções, né? Trazendo essa força interna de dentro e acalmando. Que isso tudo vai passar, com certeza. Vai Né? passar. Vai Nós passar. vamos passar por isso com muito aprendizado, com muita sabedoria. E vamos sair disso mais Mais fortes, né? fortes, exatamente. E ele fala, né, que o medo da doença ou o medo que seja de qualquer outra coisa precipita a doença. Então, o medo da escassez pode precipitar a escassez, pode trazer Isso. ela para sua experiência, para sua realidade, né? Então, é um princípio muito quântico, né? Porque numa mente que não existe medo de escassez, talvez essa experiência não venha a acontecer porque ela não associa aquilo como real, como aquilo sendo possível de Uhum. acontecer, né? Então, e retomando os ensinamentos dele, né, ele fala que existe um medo que é cauteloso, que é um medo que é importante ter, Uhum. que é o medo de você tomar cuidado com a tua saúde, com as tuas coisas, mas que esse medo irracional, esse medo psicológico que te domina, que te tira do estado presente, esse medo que de fato é prejudicial para a tua vida em todos os sentidos. Então, queria dizer isso, né? Nós falamos aqui um pouquinho sobre uma breve passagem sobre o Paramahansa Yogananda no livro A Eterna Busca do Homem, Uhum. né? Volto a fazer mais uma vez aqui o merchan. É incrível os livros dele, né? Acho que é maravilhoso para quem está com tempo livre para poder ler na quarentena, Uhum. né? Autobiografia de Yoga, A Eterna Busca do Homem, Romance com Deus, tem muito conteúdo inspirador que vai fazer com que todo mundo passe por esse desafio aí coletivo de uma maneira muito mais consciente, mais firme e mais saudável, tanto mentalmente quanto fisicamente. Independente de qual seja a religião, ou se não há religião, o que nós falamos aqui, o que o grupo Consciência e Ação tem como filosofia, é esse poder interno que nós temos, né? Seja qual o nome que você queira dar para isso, o poder interno que está em nós, esse autocontrole Sim, de controlar o que você sente, controlar seus pensamentos, direcionar. Os sábios diziam que aonde está a sua mente, ali está a sua realidade, está, sim, né? Ali está a sua sim, realidade. Saint Germain dizia, onde você coloca o foco, ali concentra-se energia e torna-se realidade. Então, são muitas pessoas, muitos sábios, muitos mestres falando as mesmas coisas, né? Então, quer dizer, isso tudo está em nós. Então, nós podemos começar a nos perceber, começar a perceber como nós estamos nos sentindo e parar, voltar para dentro e dar um novo direcionamento para isso. Sabe? O que eu quero realmente pensar, o que eu quero que realmente se materialize, que aconteça, o que eu quero emanar para a humanidade daqui, né? Vamos emanar paz, vamos emanar amor, para que tudo isso passe o quanto antes, com muita sabedoria, né? Que a gente possa sim. celebrar muito em breve essa vitória desse novo mundo, né, que está surgindo aí.